Você pode abrir a sua Bíblia e deixá-la em Gênesis capítulo 15, deixá-la aberta. E nós vamos refletir nesta palavra esta noite. Amém? Gênesis capítulo 15. Eu acho interessante, eu quero ir pensando nos versículos, e você pode ir consultando na sua Bíblia. O primeiro versículo, ele começa dizendo algo que para mim é extremamente interessante. Depois destas coisas, em uma tradução, a outra tradução diz, depois destes acontecimentos. É interessante, pastores, irmãos, líderes de células, discipuladores, discípulos, é interessante como muitas pessoas são apressadas, como muitas pessoas, como nós, a nossa alma, gosta do antes e do logo, do urgente. Mas o texto diz, depois destes acontecimentos. E quais foram os acontecimentos? A chamada. Jesus disse em João 15:16, que não fostes vós que me chamastes, que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto seja consolidado, porque assim tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele, em meu nome, Ele vos concederá, disse Jesus em João 15:16. Então, eu entendo que todas as pessoas que estão neste lugar esta noite, e que estão no reino de Deus, elas foram escolhidas. Deus as escolheu e as colocou no reino dele para fazer a obra dele. Então, a primeira experiência é da chamada. Mas uma chamada estática é sem significado. É preciso haver uma caminhada, e Abraão fez uma caminhada onde ele teve que cruzar um deserto de fome, uma crise econômica naquela região, fome, conflito no Egito. Ele sentiu a necessidade ou não, mas ele mentiu no Egito. E essa mentira de Abraão no Egito, esse conflito de Abraão, isso mostra, queridos, que o vaso é de barro. O vaso é de barro, é limitado, todos nós. Se alguém falha em nosso alcance, amemos esta pessoa, cuidemos dela, porque o vaso é de barro. E Abraão não foi diferente. Depois de quê? Depois da guerra com os 4 reis, depois do seu conflito com Ló, e Ló representa, sabe, representa aquela figura da pessoa falsa, da pessoa que não deve estar conosco, mas nós não podemos ser tão seletivos a ponto de dizer, eu não quero A ou B no meu caminho. Na minha caminhada, a gente vai caminhando com as pessoas, mas foi um conflito muito grande, dos servos de Abraão com os servos de Ló, brigando. Mas depois de ele sentir também a necessidade de uma cobertura espiritual. Irmãos, quando tiraram a cobertura de sobre mim, eu nunca pedi para sair. Eu venho da Convenção Batista baiana e brasileira, abracei o M12, e vivendo, praticando o M12, a convenção se reuniu em assembleia e decidiu afastar do seu rol cooperativo algumas igrejas que abraçaram na época o G12, então me excluíram. Depois que eu disse, eu quero tudo da visão, eu quero a cobertura que eu tenho, eu não quero mudar nada, eu só vou mudar o meu discipulado, porque eu entendo que perseverar é bíblico, insistência é falta de inteligência.
quando se insiste em alguma coisa que está vendo que não funciona. Aí retiraram a cobertura de sobre mim, eu fiquei como um maluco, desculpa a expressão. Liguei para Marcílio, falei com Marcílio, digo, pastor Eibe, que de onde ele estiver, ele libere uma palavra de bênção para a minha vida. Abraão, para mim, é um modelo disso, o homem que foi escolhido por Deus para ser pai das nações, para ser amigo de Deus. Ele, quando se viu diante dessas responsabilidades, ele procurou o sacerdote Melquisedeque. Literalmente, ele passou por guerras. Ele foi até Melquisedeque, ele buscou a cobertura do sacerdote, pediu a bênção, o sacerdote ceou com ele e ele entregou os dízimos àquele sacerdote. Eu entendo que, olha queridos, lá em Mateus também, capítulo 8, verso 4, aquele leproso que foi purificado, e o leproso sabia que era necessário selar a sua cura, a purificação da lepra, com uma oferta. E aí ele foi, preparou a oferta e voltou para Jesus, que o havia curado. Em Mateus 8, verso 4, diz que Jesus disse, não, vai até o sacerdote e entrega a tua oferta. Era princípio, e Jesus manteve o princípio. Depois dessas coisas, a recusa de receber porção dos reis ímpios. Abraão recusou, aí Deus veio a Abraão, você está vendo aí no verso 1, que Deus veio a Abraão. Igreja do Senhor Jesus, restauração. Eu chamo a sua atenção para esta questão que é tão importante. Nós não devemos ter conflitos bíblicos com pessoas que tiveram suas experiências. Deus sempre teve os seus métodos e os seus meios para as suas revelações. Uma delas era uma espécie de rema, de uma palavra que sacudia, que restaurava, que curava, que mexia, que direcionava, que conduzia. Mas às vezes Deus também se revelava teofanicamente, em uma visão, com um cenário celestial, típico aquela de Isaías, onde os serafins voavam sobre o templo e clamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, aquele cenário teofânico maravilhoso. Mas às vezes ele também fez essas revelações através de anjos. E eu creio que neste texto, Deus veio a Abraão falando. Eu creio que aqui está uma das revelações de Deus, já numa representatividade profética de Yeshua, de Jesus, que é o verbo que se fez carne. E Jesus o tempo inteiro foi logos, que é a palavra escrita, e rema, que é a palavra que age. Onde Jesus chegava havia milagre, havia poder. E aqui hoje não vai ser diferente, vai haver milagre, vai haver poder. E eu creio que foi nesse nível, porque ele chega e fala com Abraão. E entrega essa palavra, não temas. Queridos, vocês já olharam na Bíblia, mais de 200 vezes a Bíblia, Deus tem essa recomendação, não temas, não temas, não temas, não temas. Sabe por quê? Porque temor aqui é uma ideia, não é o temor de respeito, de reverência a Deus, mas é caracterizado pelo medo. Medo, insegurança, geram bloqueio nos relacionamentos. Por isso nós precisamos confiar em nosso discipulador. Os nossos discipuladores precisam ser éticos, confiáveis, para que o discípulo venha sem reservas e se rasgue diante dele. Porque quando há insegurança, há bloqueio no relacionamento. Ele diz mais, sou o teu escudo. Você sabe que escudo, naquele tempo inteiro, e depois daquele tempo, escudo não era arma de ataque, era arma de defesa. O escudo era... A gente vê aí, no dia que tem aqueles protestos, briga também de estádio, a polícia com aquele
aquele escudo para se defender, já viram? E esse escudo aqui tomava da cabeça aos pés todo tipo de flecha que viesse, parava naquele escudo. Então Deus está dizendo, não tenha medo, eu sou a tua arma de defesa. Você vai sair daqui hoje, de repente tem alguém aqui que está enfrentando uma batalha, está debaixo de uma ameaça, está com medo. O Senhor está te dizendo, não tenha medo não, filho. Não temas não, filha. Eu sou a tua arma de defesa. Eu te dou segurança. E ele diz, a tua recompensa, o galardão será grande. Queridos, o texto mostra claramente que Abraão estava em uma crise muito grande. Um conflito muito grande. Olha o versículo 2 e o 3. Teu irmão que está nos servindo aqui. O verso 2 e o verso 3. Se vocês observarem, os versículos estão repetidos. Muda a linguagem, mas não muda o centro, o foco da mensagem. O verso 2. A crise dele com o seu herdeiro. Olha o verso 3. O verso 3, por favor, querido. Ou querido ou querida, que eu não sei quem é que está mandando aqui. A mesma coisa. Eu não tenho descendência. Eu tenho que entregar o meu direito de propriedade, porque a palavra descendência aqui em hebraico literalmente significa eu não tenho alguém que vai se apropriar de mim. Eu não tenho alguém que vai levar a minha história. Eu não tenho alguém que vai administrar o meu sucesso. Todas as pessoas que querem ser bem-sucedidas em seus ministérios, elas precisam ter sonhos e projetos para depois de si. Como Jesus fez com seus discípulos e apóstolos. Havia uma crise teológica de fé. E observe que ele diz aqui, no verso 13, ele diz, o que hás de me dar se eu continuo sem filhos? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas tem outra tradução que eu tenho aqui, diz assim, eu continuo sem filhos. Olha o verso 2, eu continuo sem filhos. Era uma crise que ele enfrentava da situação, queridos, para quem já tinha 75 anos. 75 anos quando Deus chamou, e agora eu já havia quase 25 anos, e ele dizendo, eu continuo frustrado, eu continuo sem filho, eu não tenho herdeiro, eu não tenho quem dê sequência ao meu ministério, à promessa, ao projeto. Crise de fé, crise teológica, para mim é a pior na vida de uma pessoa. É quando você está vivendo qualquer outra crise, seja financeira, relacional, social, política, econômica, o que for. Mas a pior crise é a crise teológica. Quando você olha para os montes e diz assim, de onde me virá o socorro? E abaixa a cabeça e não vê o seu socorro. Essa é a pior crise. Os problemas que nos faz olhar para os montes, sempre eles vão surgir. Mas é maravilhoso quando nós podemos concluir dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você ficaria incomodado se eu dissesse, dê um aplauso ao Senhor? Então pode aplaudi-lo, porque Ele é digno, Ele merece. Quantas pessoas que vivem essa crise, esse medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo de não dar tempo. Cadê o herdeiro? Cadê a descendência? Cadê o lugar para fazer a célula? Cadê o discípulo que eu preciso? Cadê a porta que não abre?
É preciso vencer esse conflito. E se tem alguém vivendo um conflito teológico aqui, uma crise teológica, hoje Deus vai mudar isso da tua vida, querido. Ele vai abrir as cortinas, vai te mostrar a glória dele nesta noite. Vamos destacar aqui 3 revelações que, aplicadas às nossas vidas, mudarão as nossas histórias. Primeira delas, olha o irmão do seu lado, eu gosto veja bem, pode ser um hábito de muitos anos, que eu me acostumei, pastores, não pregar para a igreja, mas pregar com a igreja. Desculpe se eu quebrar protocolo, porque eu admiro e amo o protocolo. Mas diga isso ao irmão do seu lado, diga 3 revelações que, se aplicada à minha vida e à tua, mudarão as nossas histórias. A primeira é que Deus exige a si mesmo o cumprimento fiel das suas promessas. Diga: Deus exige de si mesmo cumprir fielmente as suas promessas. Do que mal acompanhado. Depois que Ló saiu, separou, o Senhor diz a Abraão: Abraão, de onde você está? Olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Dá um toque nesse querido perto de você e diga: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Diga: ninguém, nada vai reter a tua promessa. De onde você está? Desperta a fé que está dentro de você. Aí no verso 15, o Senhor continua dizendo: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mas o homem não tinha ainda descendente. A idade avançada, e a mulher já havia cancelado o seu ciclo menstrual, não havia mais esperança. Versículo 16 de Gênesis 13, ele diz: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Diga: pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Eu acho essas coisas assim muito interessantes. Muito interessantes. Pegar um homem dessa idade e mandar percorrer uma terra todinha. Eu não cheguei a essa idade ainda, estou perto. Mas já vejo que não dá para percorrer muita coisa. Eu vou para a academia, o pessoal corre na esteira, eu ando. Então, Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre. Eu já vi muitas pessoas lendo, chamando, desculpa essa colocação, só para observar, porque eu fiz questão de ir para a Bíblia hebraica, e lendo Mamre, mas literalmente é Mamre. Para os carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Queridos, observe bem. Agora Deus pede a Abrão para olhar os céus. Versículo 5 do capítulo 15. Olha o céu. Olha para o céu. Sai aí e olha para os céus e conta as estrelas. E assim será a sua descendência. Interessante. Olha para a terra primeiro. Agora, olha para o céu. O que eu posso entender aqui neste texto? Ali,
Deus mostrou a Abraão a promessa da terra. As coisas que Abraão podia vê-las nos detalhes. Agora, no capítulo 15, Deus mostra as ilimitadas, diga ilimitadas, perspectivas do futuro. Tem gente pedindo coisas a Deus, meus queridos, coisas tão ínfimas, tão pequenas. E Deus está dizendo, você está feito o filho, o irmão mais velho do pródigo. Você está lutando, brigando, desanimando, desistindo por causa de cabritinho. Eu tenho promessas insondáveis. Eu tenho bênçãos ilimitadas. Porque, queridos, quando ele disse olha para o céu, a palavra hebraica, língua original do Antigo Testamento, para céu, é a palavra chamai-me. Diga chamai-me. E chamai-me, que traduz por céu, significa visão universal, visão global, visão sem limites. Aí Deus diz, eu te mostrei as coisas outro dia que os teus olhos biológicos podem ver, mas agora eu estou te mostrando que o que eu tenho para ti é maior do que os teus olhos podem ver. Assim vai acontecer com você. Deus tem para você promessa que você não viu ainda. Eu já vejo aqui nesta igreja, queridos, para a glória do Deus vivo, aos domingos, 5 cultos, sem repetir público. Multidão. Pastor Anderson, há uma multidão, pastor Eusânia. Quando eu cheguei logo na sua amizade, eu tive muita dificuldade de decorar o nome Eusânia. Tão fácil. Pastores, Deus tem uma multidão. Quando eu entrei aqui hoje, eu tenho uma origem batista, tá? Eu tenho mais tendência, mais raízes para ser mais ortodoxo, mais conservador, do que para ter movimentações pentecostais. Desculpe essa identidade que eu estou passando. Mas quando eu entrei aqui hoje, eu vi uma multidão entrando e saindo. Uma multidão. Isso aqui os domingos não vai demorar muito. O pastor antes vai dizer, quem veio para o primeiro culto não pode vir para o segundo, nem para outro mais durante o dia. Porque há uma multidão vindo para este lugar. E eu já vi o inferno se levantar contra. O inferno quando se levanta é para cair. Porque está com medo. Porque, querido, está vindo uma multidão. Tem pessoas que vocês já viram, estão no Casa de Paz, fizeram Casa de Paz, estão nas células. Essas virão, mas virão muitas pessoas que vocês ainda não conhecem. Uma multidão. Paulo interpreta muito bem em Efésios 3:20, quando ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder, para que seja atuado em todos nós, e a Ele seja a glória na igreja. Versículo 21, parte A. Diga, Deus cumpre as suas promessas e vai além. Esta é a primeira revelação que quero que você saia daqui dizendo assim, olha, eu vou ter as minhas discípulas, a minha rede vai crescer muito. O meu ministério vai ser abundante. Porque Deus é fiel para cumprir o que promete e vai além. Se você crê, dê um aplauso para Ele. A segunda revelação que pode mudar nossas histórias, e eu creio, é que as promessas
de Deus são para pessoas resilientes. Bata no ombrinho com gentileza e diga: graça e paz resiliente. Do outro lado agora, com a mesma gentileza: graça e paz resiliente. Você sabe, naquelas Olimpíadas, que tem aquele cidadão lá, aquele rapaz, aquele moço que tem uma vara, ele pesa 100 vezes mais do que a vara, daquele salto a vara, e ele vai com aquela vara, chega lá na frente, ele finca o topo daquela vara, e ele sobe aquela baliza. Não sei se eu estou na linguagem certa, porque eu não conheço aquele tipo de esporte, mas eu já vi, você já viu. E ele faz o salto por cima e cai do outro lado em um colchão. Quem já viu isso aí? E aquela vara entorta, mas não quebra. Já viu a grossura daquela vara? Aquilo ali ilustra muito bem. É mais um pouquinho cheio do que isso aqui. Aquilo ali ilustra muito bem. Não chega a isso aqui, ó. E outra coisa, é leve, porque senão ele não aguentava correr com ela. Deve ser um alumínio especial que eu não sei. Mas observe bem, aquilo ali representa a resiliência. Alguém que às vezes o peso é tão grande que tem que se dobrar, mas não quebra. Não quebra. Não desiste. Não recua. Porque tem um Deus todo-poderoso e tem uma promessa, e dessa promessa não tira os olhos. Não tira os olhos. Eu já vi a cara da frustração, quero falar sobre ela. Deus não tem promessa para as pessoas frustradas. Toca no irmão, diga assim: nenhuma pessoa desta vida, diga nenhuma desta vida, acertou em tudo. Agora bata na mesma pessoa e diga: mas eu quero te dizer uma coisa. O problema não são as frustrações, é ser paralisado por elas. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, e os seus receberam, glorificaram, receberam ele na maior festa, não foi assim? João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí Jesus recuou, voltou para o trono. Foi isso? Ele foi para a cruz, para a guerra, para a peleja, e venceu. E com ele, eu e você somos mais que vencedores. A tendência das pessoas frustradas é ficar olhando para trás. Toca com carinho de novo, diga: olhe para frente e olhe para cima. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Diga: prossiga, guerreiro. Prossiga para o alvo. Deus não tem promessa para quem fica: olha, não vou mais ganhar porque eu abri uma célula, a célula fechou. Eu tinha 10 discípulas na minha rede, já tinha até umas 30, mas aí todas desistiram. E aí começa a olhar: eu não vou mais para frente porque os meus olhos estão atrás. Tem gente que diz assim: deu problema no casamento, teve dificuldade em alguns relacionamentos, já ficou noivo algumas vezes e não deu certo o casamento. Teve um que terminou na porta da igreja. Aí diz assim: eu também agora digo, não quero mais saber de homem, os homens são todos iguais e eu não vou mais querer casar. Aí vira freira gospel. Meu irmão, minha irmã, uma coisa não dá certo, esqueça. Sabe, o que não deu certo serviu de instrução. Todo mundo conhece, ó, esse microfone. Essas lâmpadas que estão aqui,
Essa ideia, essas máquinas fotográficas das irmãs, ali ó, tudo menino, ó, tudo top, coisa de primeiro mundo, melhores marcas. Tudo isso veio de um menino. Veio de um menino que não deu certo na escola. A professora fez uma carta e disse a ele: leve esse bilhete para sua mãe. Como ele não sabia ler, ele levou a sua própria denúncia. A mãe chegou lá, pegou, leu. A escola dizendo: para esse não tem jeito. Ela disse: meu filho, eles disseram que não tem jeito, porque não te amam como eu te amo, mas eu vou continuar cuidando de ti, te instruindo, te ensinando com amor. E esse menino desenvolveu tanto, o chamado Thomas Edison, que hoje eu estou usando esse microfone, estamos nessa claridade, fruto dele, de um menino que alguém disse que não ia dar certo. Se alguém já te disse que não ia dar certo, que você não daria para nada que preste, que você é uma pessoa amarrada, presa, aniquilada, pequena, pobre e que tem que morrer pobre, meu irmão, bate esses pezinhos aí e diga: está debaixo dos meus pés toda palavra negativa, toda profecia de derrota. Diga: eu piso nelas. Diga: eu vou dar certo. Só os que vão dar certo aí, se expresse, dê um grito, dê um glória a Deus, dê um salto de conquista. Diga o que para trás ficou, de coisa boa, diga histórias boas, diga: eu celebro ao Senhor por isso. Diga: mas o que não deu certo é porque eu não fiz certo, pelos meios certos, com a linguagem certa, com as pessoas certas, porque é isso, meu pastor Anderson, que eu estou pregando para mim. Eu não fiz a coisa certa, quase me frustrei, mas eu deixei aquilo para trás. Eu cheguei um dia na igreja e digo: olha esse assunto aqui. Eu não vou dizer as coisas não, porque por causa da ética. Mas assim, esse assunto que tanto circula e massacra, esse assunto, hoje é o último dia dele. Nós fizemos um quarteirão, pegamos a arca, temos uma arca lá no templo, pegamos um talite, pegamos um chofar, esse pastor Rildo saiu tocando o chofar, fizemos um quarteirão cedinho de domingo, fazendo um ato profético, paramos no templo, tiramos as cadeiras, o nosso templo, o piso está assim também, aliás, aqui está melhor do que lá. E eu botei o povo lá no chão, e eu fiquei no chão. Diga: agora nós estamos sepultando as frustrações, e o novo de Deus chegou. Eu creio nisso. Quantos creem? Deus não tem promessa para as pessoas presas às suas frustrações. Não deu certo ali, dá certo aqui. Não deu certo com fulano, B, que chama A, letra B te espera cá na frente. E B já tem uma ideia de bênção, né? A bênção. A outra classe que Deus não responde. Por que Deus não responde aos frustrados? Por que Deus não tem promessa para os frustrados? Porque só olham para trás. Sabe qual outra classe que ele não tem promessa? Para os depressivos. Eu tenho até compaixão. Para os depressivos. Sabe por quê? Porque só olham para baixo. Só olham para baixo. Deus me deu a graça, eu tenho uma formação que eu não fiz essa formação pensando em outra coisa senão em mim mesmo. Um dia eu ainda posso contar para vocês um pouco da minha história, mas hoje não é o caso. E eu tenho cuidado de tantas pessoas depressivas. Escute bem, Deus é lindo demais. Aqui deve ter psicólogos, psicanalistas, quem sabe até psiquiatra, quem sabe até neurologista, se não tem vai ter. E
e sabe que Deus fez as coisas tão perfeitas. Gente, o cérebro é a coisa mais linda do universo. Ganha, mas ganha disparadamente para as 7 maravilhas do mundo. As 7 maravilhas do mundo se ofuscam diante da beleza do nosso cérebro. E eu compreendo o cérebro como aquele motor da Ferrari, poderoso, e a psique humana como o combustível. O motor é potente, mas sem combustível ele não sai do lugar. E nesse cérebro, por que a gente dorme? A gente pensa que dormir é só para não fazer nada. A gente dorme que é para o nosso cérebro repousar e liberar sobre nós alguns hormônios, como endorfina, hormônio do bem-estar, dopamina. Sem dopamina a gente tem... Você viu aquelas pessoas que não tem uma noite boa, não dorme bem à noite, eu já vivi isso. No outro dia acorda mal-humorado, é ou não é? Aquela cara. E aí, fulano? Não fala. E aí, fulano? Oi, bom dia. É o quê? Teve uma péssima noite de dopamina. Aí, às vezes foram os problemas da vida que foram bloqueando essa dopamina. Sabe o que é que acontece? Vai sofrer bloqueio de serotonina. O que é depressão? Ausência de serotonina. É uma pessoa que está com seu cérebro bloqueado, a sua serotonina bloqueada, que são neurotransmissores, e por isso mesmo essa pessoa não levanta a cabeça, não tem promessa, só olha para baixo. De que é que a depressão, toda a doença é viva? De que é que a depressão se alimenta? Quarto escuro, isolamento. Você chega para a pessoa depressiva e você diz: e aí, fulano? Ela vai passar 10 minutos para olhar para você. E olhe lá que ela não olha. E tem pessoas que são muito otimistas, mas fazem uma coisa, uma atitude que agride muito. Chega para o depressivo e diz assim: que nada, menina. Vamos pensar numa mulher depressiva. Que nada, menina, você tem um Deus todo poderoso. Você é uma pessoa capaz, você é competente. Sai desse lugar, sai desse quarto. Vamos guerrear, vamos para a rua, vamos trabalhar. Isso agride o sentimento dela. Porque se Deus é tão poderoso, por que está deixando ela naquele estado? Queridos, a pessoa depressiva, ela só tem uma única saída, na ótica dela, é olhar para baixo. E deixa eu te dizer uma coisa. Os pastores aqui, os teólogos, sabem que há uma disciplina chamada hermenêutica, que só existe nos cursos de direito, filosofia e teologia. E a hermenêutica, ela é uma ciência porque ela interpreta, ela tem uma ideia cartesianista, e ela é também uma arte, porque a gente pode imaginar sobre ela. E eu imagino nesse texto que Abraão estava numa crise tão grande, e idoso não aguenta muito esse negócio das coisas não darem certo, sabe por quê? Porque é óbvio, eu já trabalho isso em mim. É óbvio que você, quando chega numa determinada idade, você começa a achar que está mais perto de morrer do que de realizar sonhos. Por isso que eu agora completei 61 anos. Lindo assim como eu estou. Brincadeira, viu? Então, aí eu entrei numa pós-graduação, entrei num curso de coaching, abri um ministério lá no final da Bahia. E estou dando apoio a outro em Catu. Sabe, correr mais, aprender mais, conhecer mais, avançar mais. Porque eu entendo que nós somos o que nós pensamos. Se eu penso
E outra coisa, o sonho. Qual é o meu maior sonho hoje? Um dos maiores sonhos que eu tenho é deixar uma igreja que eu possa dizer assim: eu vou para Fortaleza e a igreja vai continuar crescendo. Eu vou agora para São Paulo e a de Fortaleza continua crescendo. Uma igreja sem idolatria. Porque uma igreja que ela só anda se o seu pastor estiver na frente. Eu só vou para o culto se o pastor estiver lá para pregar. Ou se tiver um ministério tal. Isso é uma igreja idólatra. Mas uma igreja cristocêntrica, ela vem para o culto quando o pastor está, quando o pastor não está. Ela faz a obra de Deus com graça, abundante graça. Diga, irmão, olha para cima. Diga, tira os olhos das coisas que para trás ficaram. Diga, tira os olhos dos problemas e põe-os na solução. Diga, a solução tem nome. E qual o nome da solução? Jesus. Deus estava tratando Abraão. Todo mundo aqui sabe o nome hebraico de Abraão, o original dele. Seu nome de origem é Avram. Avram significa pai exaltado. Nunca foi pai. Aí Deus está tratando ele. E quando chega aqui na frente, no capítulo 17, Deus vai dizer: tu não serás mais chamado Avram, mas Avraham. Abraão. Olha, queridos, é interessante que essa terminologia, esse sufixo da palavra Abraão, literalmente significa esticar. Abrão, exaltar a si mesmo. Abraão, esticar. Crescer, multiplicar, que se traduz por pai de multidão. E é tudo que Deus quer fazer com a gente. É nos tratar para nós crescermos. Que coisa linda o testemunho da nossa irmã. Cadê a irmã Yara? Que coisa linda o testemunho dela. O desafio da rede, que ela deu testemunho lá para fazer casa de paz. Todas as redes aqui, vai chegar o momento que vão dizer assim, o pastor antes vai dizer: agora a nossa meta são 200 casas de paz. E as redes vão dizer: eu quero só para a minha rede, eu quero 70. A outra vai dizer: eu quero 80 casas de paz. Você está nessa bênção de Abraão. Deus disse a Abraão: conta as estrelas. Conta as estrelas. Irmão, você sabe que as estrelas eram impossíveis de serem contadas. Impossível de serem contadas. Deus disse: conta as estrelas. Era impossível ele contar. Deus gosta de nos colocar em desafios. Desafios que para nós são intransponíveis. Não para nos ver em apertos, mas para nos ver dependentes dele. E aí Abraão correu para Deus quando viu o desafio. Diga, irmão, corra para Deus quando você vê o desafio. Sabe por quê? Porque Deus é glorificado quando nós somos abençoados. A terceira e última revelação deste texto para mim, para esta noite, é que Deus não fica devendo nada às pessoas comprometidas com Ele. Diga, Deus não fica devendo nada às pessoas comprometidas com Ele. Olha no verso 4, Deus respondeu com pressa. Quando Deus viu a crise de Abraão, viu que Abraão estava entrando numa depressão, e disse: olha para cima, tira os olhos de olhar para baixo, deixe de olhar para trás, para as frustrações históricas, olhe para cima. Ele teve pressa, no verso 4, para responder a Abraão. Pegou na mão, escute bem, no verso 5, ele tirou Abraão de lá da tenda. Deixa eu te falar isso. Ele pegou o seu bebê de 90 anos e levou para mostrar o céu estrelado. E era noite.
Essa visão foi à noite, porque o céu dava para ele ver as estrelas. Era um bebê de 90 anos. Para Deus é assim, nós somos filhos, não importa a idade. Ele compreende. O ser humano diz assim, mas para um velho daquele, nem chama de velho, chama de velho. Uma véia daquela. Deus olha você como olha o jovem, como olha a criança, como olha o adolescente. Ele sabe que todos nós somos limitados e Ele nos conduz com a sua mão poderosa, como Ele conduziu Abraão. O texto diz que Abraão creu, no verso 6. Ele tinha uma dívida na alma, queridos. E eu encerro dizendo a você isto. Aí Deus se revelou a ele e disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Diga, disse Deus, eu sou o Senhor. Uma expressão poderosa que ele tem e que Moisés escreveu todas elas com muita graça. Ani, Hayá, Yavé. Sabe o que ele está dizendo? Ani, Hayá, Yavé, eu sou o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o que o meu povo necessite. Eu sou o que o meu povo necessite. O que é que você necessita? Fica de pé.